Olá a todos, bem-vindos de volta. Agora é oficial, o governo Trump iniciou a busca pelo próximo presidente do Federal Reserve. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, confirmou que um processo formal já está em andamento para substituir o atual presidente do Fed, Jerome Powell, cujo mandato termina em pouco menos de um ano, em maio de 2026. À primeira vista, isso pode parecer apenas mais um procedimento rotineiro de Washington, mas está longe de ser rotineiro. Essa decisão ocorre em um crescente confronto entre a Casa Branca e o Federal Reserve. Qual é a principal questão? Bem, a resposta é muito simples. Os apelos de Trump para reduzir as taxas de juros acontecem apesar de não haver justificativa econômica para isso. O presidente Trump tem pressionado Jerome Powell de forma aberta e muito agressiva para cortar as taxas de juros. Ele já o chamou de tudo, desde, e aqui cito, cabeça dura até mula teimosa e até mesmo completo idiota. Essas foram as palavras de Trump sobre Jerome Powell. A mensagem de Trump é clara. Corte as taxas agora ou dê lugar a alguém que o faça. Não se espera que o sob o governo Trump desfrute de qualquer independência na economia. Isso não importa. Casa Branca que existe principalmente de percepção. De acordo com Bessent, Trump não planeja demitir Powell, mas as engrenagens já começaram a girar. Trump está procurando um sucessor e deixou claro que lealdade e disposição para cortar as taxas de juros serão as principais qualificações. E aqui está o motivo pelo qual isso importa. A independência do Federal Reserve. A ideia de que a política monetária deve ser separada da influência política tem sido um pilar da estabilidade econômica dos Estados Unidos por décadas. Se essa linha for cruzada, os mercados perderão ainda mais confiança no Banco Central americano e isso pode ter efeitos em cascata por toda a economia, tanto internamente quanto, é claro, em escala global. A impaciência de Trump decorre em parte de sua frustração com o aumento dos custos de endividamento federal, que são, obviamente, impulsionados pelos gastos descontrolados de seu governo, assim como de todos os governos anteriores ao dele nos últimos quase 20 anos. Trump aponta para a recusa do Fed em cortar as taxas de juros, dizendo que está custando ao país centenas de bilhões em pagamentos de juros. Agora, em sua plataforma social, Trump afirmou que as taxas estão, abre aspas, pelo menos 3 pontos acima do ideal e disse que o Federal Reserve está, abre aspas, custando aos Estados Unidos 360 bilhões de dólares por ponto percentual em custos de refinanciamento. Apesar desses ataques frequentes, Powell e sua equipe não cedem. Sua posição permanece: qualquer corte de juros deve ser guiado por dados econômicos, não por pressão política. E esses dados têm sido complicados ultimamente por um fator principal: as próprias tarifas de Trump. Dados recentes sobre a inflação mostram que, enquanto os custos de moradia finalmente estão esfriando, os preços de bens importados, especialmente aqueles afetados por tarifas, estão subindo. Acabei de publicar um vídeo novo sobre a última leitura da inflação. Não são boas notícias, e discuti em detalhes vários componentes desse relatório do CPI. O CPI de junho colocou o Fed numa situação difícil, em uma posição muito ruim. Cortar as taxas agora pode aliviar um pouco a pressão financeira, claro, mas corre o risco de alimentar a inflação no momento exatamente errado. Então isso é muito arriscado. Agora, veja como as coisas estão ficando ruins, deixa eu te contar. Recentemente, Trump sugeriu a ideia de nomear um, aspas, presidente sombra, alguém não oficial, mas claramente marcado como sua escolha para suceder Powell. O objetivo é influenciar os mercados antes mesmo de Powell deixar o cargo. Só o boato de um presidente sombra já fez o dólar enfraquecer e os traders começarem a precificar cortes de juros mais cedo. O mundo está olhando e pensando, a gente realmente não percebeu o quão fora de controle isso pode ficar? Então é melhor começarmos a tirar nosso dinheiro de ativos denominados em dólar agora, antes que piore. Agora vamos falar sobre possíveis substitutos para Powell. Um nome que tem sido muito citado é Kevin Hassett, principal assessor econômico de Trump.
Outro é Christopher Waller, que atualmente é diretor do Fed e recentemente sinalizou a abertura para cortes de juros, se você se lembra. Também há Michelle Bowman, outra indicada por Trump para o Conselho do Federal Reserve, que expressou opiniões semelhantes. Quem quer que Trump escolha terá que ser confirmado pelo Senado, e isso pode não ser tão fácil quanto parece. Mesmo com o controle republicano, muitos no Congresso, incluindo membros do próprio partido de Trump, continuam fortemente comprometidos com a independência do Fed. O CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, alertou recentemente que, abre aspas, brincar com o Fed pode ter consequências adversas, o oposto do que você poderia esperar. E não se trata apenas de quem lidera o Fed, como a liderança é exercida. Eis o que Trump não reconhece ou não entende. Apesar de não definir a política, não é uma decisão dele. O Comitê Federal do Mercado Aberto é quem toma as decisões. Consiste em um grupo de 7 governadores e 5 presidentes regionais de bancos que se revezam. Essa estrutura ajuda a evitar que qualquer pessoa, mesmo um indicado por Trump, controle a política monetária de forma absoluta. Ainda assim, o trabalho de Powell não é fácil, vamos reconhecer isso. Ele está equilibrando uma pressão política intensa com o desafio de conduzir a economia dos Estados Unidos por tempos turbulentos. E sim, seria justo apontar que seu apreço pela impressão de dinheiro é parcialmente responsável por muitos dos problemas que enfrentamos hoje. A inflação continua sendo uma preocupação, assim como o mercado de trabalho, e agora a perspectiva de tarifas. Tornar tudo mais caro adiciona mais uma camada de complexidade. Até mesmo os críticos de Powell admitem que ele tem lidado razoavelmente bem com esse equilíbrio. Na verdade, em um recente fórum do Banco Central Europeu, Powell foi elogiado como o exemplo de um banqueiro central corajoso, recebendo uma rara ovação de pé de seus colegas globais. Claro, isso pode ser um pouco dramático, mas Trump tem uma visão muito diferente. Apesar de não ser economista, ele acredita que o Federal Reserve não está agindo rápido o suficiente e deixou claro que seu próximo indicado fará exatamente o que ele quer, ou seja, reduzir as taxas de juros e estimular o crescimento antes do próximo ciclo eleitoral. É tudo uma questão de política, não de economia. Portanto, Trump não está procurando uma pessoa competente para liderar o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. Não, esse não é o objetivo aqui. Ele precisa de um fantoche que ele possa controlar. O risco aqui não é apenas político, é institucional, é global. Se o próximo presidente do Fed for visto apenas como alguém que faz o que o presidente manda, os mercados provavelmente perderão a confiança na credibilidade do Banco Central. Simplesmente não será credível o suficiente, sem confiança. Isso pode aumentar as taxas de juros de longo prazo, enfraquecer o dólar e dificultar, e não facilitar, a gestão da dívida dos Estados Unidos. Agora, a história traz um alerta, e gostaria de destacar um precedente histórico muito interessante do qual você talvez queira estar ciente. No início dos anos 1970, o presidente do Fed, Arthur Burns, cedeu à pressão do presidente Nixon para baixar as taxas. Como resultado, a inflação saiu totalmente do controle e foi necessária uma recessão brutal e taxas de juros de 2 dígitos sob Paul Volcker para resolver a situação. Será que estamos caminhando novamente para esse cenário? Ainda é cedo para dizer, mas os sinais de interferência política são inconfundíveis e estão ficando mais evidentes a cada dia. Powell, por sua vez, afirmou que pretende permanecer até o fim de seu mandato em 2026, mas a pressão está aumentando. Está ficando mais intensa. Se Trump anunciar um substituto antes disso, especialmente alguém claramente leal à Casa Branca, isso pode desencadear uma nova era de conflito entre o Federal Reserve e o Poder Executivo. Os próximos meses serão absolutamente críticos. Será que o Federal Reserve conseguirá manter sua independência? Ou a pressão política vai remodelar uma das instituições econômicas mais poderosas do mundo? Isso ainda está para ser visto.
De qualquer forma, uma coisa é bastante clara. A batalha pelo Federal Reserve está apenas começando e os riscos não poderiam ser maiores. Se você achou essa análise útil, curta o vídeo, inscreva-se para mais conteúdos e conte nos comentários quem você acha que deveria ser o próximo presidente do Fed. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! See you in my next one. Take care.